a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos, onde poderão ouvir as maiores dúvidas e angústias vividas pelos pais na primeira pessoa, e sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas em sono infantil a falar sobre os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco Yolanda Laranjeiro. Olá. Atriz, encenadora e diretora de atores, com formação de atores da Escola Superior de Teatro e Cinema, fundadora, professora e coordenadora pedagógica da Academia Mundo das Artes. E a mãe da Simone, de 3 anos. Obrigada, Yolanda, por teres aceito o convite em participar neste podcast. A Simone foi uma bebé muito desejada, em que certamente passaste por receios, angústias e dúvidas antes da Simone nascer. O sono era uma questão, um problema, um tema que pensavas antes da Simone nascer? Não, se calhar assim de forma muito irresponsável, mas não era toda a gente dizia, bom, aproveita agora para dormir, porque depois quando eles nascerem. Mas como eu, enfim, sempre fui assim mais noturna, nunca fui a pessoa que se foi deitar muito cedo, até em virtude da profissão, etc. Nunca foi uma ansiedade. Eu tinha ansiedade com outras coisas, com o sono, não, mal eu sabia. E os primeiros meses, houve ali um choque ou foste informando de como é que o sono seria? Geriste bem as primeiras semanas e os primeiros meses da Simone? Bom, depende se geri bem. Geri bem no sentido em que não enlouqueci, que poderia ter enlouquecido. O lado positivo. Sim. Geri bem porque apesar de muito, muito cansada e obviamente depois fragilizada, porque a privação do sono é terrível, mas acho que em nenhum momento fiquei cucu, que eu às tantas pensei, vou ficar maluca, e não fiquei. E nunca criei uma coisa de isto não vai passar. Ou seja, eu acho que quando eu digo que de alguma forma fomos gerindo de forma positiva, eu tinha a noção que aquilo tinha um prazo. E como também tenho uma capacidade de resistência relativamente grande, a coisa foi indo. Agora, se me sentia saudável, se me sentia emocionalmente forte, se o cansaço não desprega muitas partidas, claro que sim. E pronto, e foram os primeiros meses muito largos. Eu acho que assim, a primeira vez que a Simone dormiu uma noite seguida, tinha 2 anos. E os primeiros 8 meses foram mesmo aterradores. E dentro das áreas da maternidade, o sono achas que foi aquela que teve mais impacto em ti? Sem dúvida, sim. Porque o sono e o nosso descanso baliza tudo. E portanto, mãe de primeira viagem, eu não sabia fazer nada. Estava em Covid, portanto também não tinha propriamente a grande capacidade de ter alguém logo, enfim, um apoio mais normal, não é? Numa época que não fosse Covid. Mas tudo se vai meio que aprendendo, meio que experimentando, e há de facto esta coisa, pelo menos eu sentia, não sei se toda a gente sente, mas há realmente um instinto qualquer de não sabes como é que fazes, mas pelo menos sabes quando está bem e quando não está bem. E vais experimentando e vais percebendo o que é que funciona. O sono não. O sono não o tens, ponto. E retira-te força, retira-te capacidade de análise, retira-te estratégias. Tu podes tê-las e pensas, não, hoje vou tentar assim. Pois, mas se eu estou a arrebentar de cansaço, se calhar eu não consigo tentar aquilo que penso. Ou seja, retira-te ânimo, retira-te mesmo uma alegria com eles. Eu acho, pelo menos eu não senti isso. Ela continuava a ser um foco de... Enfim, em nenhum momento eu senti, como outras mães narram, e que eu tinha muito medo que me acontecesse, que às tantas não consigo ouvi-la chorar e só me apetece isto ou aquilo, e depois isso nunca me aconteceu, mas para tudo o resto faltava muita energia. Portanto, parecia que o pouco que tinha era para ela e para o resto
E no resto está tudo. E quando começaste a trabalhar, ainda estavas em privação de sono. Eu estava em privação de sono. Como é que foi o regresso ao trabalho, sendo mãe, nessas circunstâncias em que percebias que não estavas a 100%? Bom, para já, enfim, quando regressei ao trabalho físico fora de casa, porque ao gerir um projeto e em Covid, eu estive sempre a trabalhar de casa. Obviamente não dando aulas, obviamente não trabalhando como atriz, mas houve um trabalho que acontecia sistematizado à noite e eu precisava que ela dormisse ou durante o dia ou durante a noite, porque não só era o meu tempo de descanso, como era o meu tempo de trabalho. Então, essa gestão durante os meses que estive em casa e que nunca foram propriamente uma pausa, já foi... desafiante. Sim. Quando saí de casa, quando comecei a sair de casa, foi exatamente na altura em que procurei ajuda e em que tive o apoio de uma enfermeira para me tentar mostrar caminhos e estratégias, porque o que é que acontece? Falamos com uma amiga, ou falamos com a mãe de não sei quem, ou a nossa mãe diz-nos não sei o quê, e acabamos por recolher uma data de informação, obviamente de pessoas, todas elas diferentes, com experiências diferentes, em contextos diferentes, em épocas diferentes, e às vezes eu não tinha a capacidade de dizer, não, se calhar isto é o melhor para mim, porque não tinha grande referência. E muito curiosamente não, eu acho que foi exatamente por isso, quando percebo que me começo a ausentar e às noites, foi quando eu comecei a recorrer a um apoio profissional. Pensei, ok, há pessoas que estudam isto e que se dedicam a isto, vamos trabalhar com alguém que seja profissional. Exatamente porque em muitos períodos, quando eu digo noites, eu estava fora, tipo, saía às 6 e voltava à meia-noite, ela poderia ficar com babysitting, porque se o Marco António não estava, era com babysitting que ela ficava. Então, como é que se faz, não é? Como é que se pede uma babysitter para ficar com a minha filha se ela não dorme e se ela vai acordar e só eu é que a acalmo? Pronto, então foi por aí. E o que é que vos fez pedir essa ajuda nesse momento? Foi essa transição para o trabalho? Ou seja, antes disso, nunca achaste que não estava bem? Nunca sentiste necessidade de alterar o padrão de sono? Achas que em algum momento acomodaste àquele padrão do sono e estamos assim? Não, eu estava muito em desespero. Estavas em desespero. Mas sempre a achar, se calhar isto vai resolver-se. É uma fase. É uma coisa, então vai-se levante, não é? A bola de neve vai aumentando. Eu gosto de ser positivo, mas não, pronto, mas isto... E depois havia uma noite em cada final, em vez de acordar de hora a hora, dormia 2. Eu pensava, espera lá, que isto agora, na noite seguinte acordava de meia hora, pronto. Então foi um bocadinho, eu acho que se confluíram as duas coisas. Eu sabia que eu tinha aquela meta e, portanto, dali eu não poderia passar. Um mês antes de eu sair para trabalhar, eu tinha que garantir que a coisa estava e, de facto, as minhas tentativas per si não estavam a ir. É bom Porto. Então eu acho que foi assim. Se me perguntas, se não tivesses saído de casa para trabalhar naquela altura, terias recorrido ainda assim? Acho que sim, porque eu cheguei a limites muito, muito complicados de cansaço e como eu dava de mamar e o acordar estava sempre associado à mama, era uma coisa exclusivamente minha, quer dizer, o Marco António Popes também acordava, mas não é aquela coisa que dá como às vezes se a mãe não, por algum motivo ou por escolha, não está a dar de mamar, em que não, mas ou acordo eu ou acordo ele. Acho que mesmo se isso acontecesse, eu não seria a pessoa que conseguiria estar a dormir se ela estivesse acordada. Pronto, isso depois é uma coisa que temos que trabalhar. E 2, isso não era uma possibilidade, portanto, efetivamente, extra trabalho, eu não estava muito sã. E vocês avançaram com um processo de sono? Sim. Não foi um processo fácil? Para vocês, mudavas alguma coisa nesse processo, não só nas estratégias que adotaram, mas também em termos de gestão de casal, na forma como o fizeram? Não, as estratégias que adotámos eu acho que foram, na altura foi-nos apresentado 3 possibilidades, uma mais suave, uma intermédia, suave em termos daquilo que nós teríamos que mudar nos nossos hábitos já adquiridos, portanto uma que implementava menos procedimentos, outra
que de facto tinha uma logística e um olhar para o momento do sono e para a reação ao despertar dela intermédio, e um mais radical. Quer dizer, e radical não era de toda a palavra, mas pronto, que implementava mais procedimentos, e nós optámos pelo intermédio, por aquilo que nos pareceu sensato, e em nada nunca houve nada que eu hoje pensasse, eu não voltaria a fazer ou não deveria ter feito, a não ser o timing em que o fiz. Eu acho que se eu soubesse isso antes, eu teria poupado a mim, acima de tudo, à Simone, meses que me pareceram infinitos, que foram 8, 9, 10 meses de não descanso. Portanto, sim, teria de ser timing e não forma. Portanto, dizes que te foi apresentar vários processos de sono, mas antes de marcares, de pedires essa ajuda, tu tinhas ideia que havia várias abordagens no processo de sono. Muitas vezes os pais não pedem ajuda porque consideram que há extremos, ou é para dormir na cama dos pais até serem crescidos, ou sei que vou ouvir para deixar chorar durante semanas e não vou sequer pedir ajuda. Qual é que era a visão que tinhas de pedir ajuda no sono? O que é que achavas que te iam dizer e o que é que na realidade aconteceu para os pais que nos estão a ouvir e que eventualmente também estão a passar por uma situação que já passaste? Sim, eu tinha a noção, até porque acho que estamos numa geração, enfim, que cada vez mais a informação circula e em que cada vez mais há formas muito diferentes de olhar para a maternidade e para um bebê nesta fase. Eu tinha a noção que haviam várias possibilidades. Acho que tinha a ideia que todas elas implicavam meio que um sofrimento, quer do bebê, quer da mãe. E depois, como o sofrimento já existia, porque na verdade ambas sofríamos, não é? Chega uma altura e pensas, pronto, mas isto é saúde, portanto o sofrimento será, sei lá, quando vais ser operada percebes que vais sofrer, mas sabes que o estás a fazer. Não tinha a noção, não achava que seria um sofrimento assim, não é? Físico, mas pensava, independentemente daquilo que acontecer, será sempre com o objetivo do melhor, portanto vamos tentar. E efetivamente, aquilo que eu senti, a diferença foi que quando tivemos a primeira consulta e a primeira conversa, que é que estava muito mais do meu lado a escolha e muito menos do outro. Sei lá, é como aquela coisa meio... Exemplo super estúpido. Vais a uma vidente, tipo, nunca foste a uma vidente e achas, agora eu vou à vidente e ela faz o que ela quiser, né? Tipo, ela vai dizer o que ela quiser porque eu não percebo nada daquilo. Então, se eu paguei e estou lá, vou ter que jogar aquele jogo. E eu meio que tinha essa sensação que é, se eu falar com a minha primeira do sono, ela vai dizer, tem que fazer assim, depois eu a faço ou não faço. Então acho que fugi da vidente um bocado. Estava com medo. E foi muito tranquilizante a primeira conversa, pensar, espera, eu posso escolher se quer as cartas, se quer a bola de cristal, se quer fazer as mesinhas ou só uns incensos em casa, tipo, e isso foi ótimo, sim. Portanto, percebeste que houve ali um processo dedicado a vocês? Sim, super adaptado e acima de tudo dentro das expectativas, das capacidades e da configuração emocional e psicológica da minha na altura. Sim. E isso é muito importante, que é, pode-se fazer isto se o compromisso de ansiedade e de tranquilidade for equilibrado, pode-se fazer aquilo e darem-te vários passos, sempre tentando perceber que tipo de mãe és tu e quais são as tuas ansiedades e que tipo de relação é que tens. Por exemplo, se o bebê fica agitado, ou se o bebê começa a chorar, ou se o bebê acorda mais vezes, ou se acorda menos. Eu lembro-me, por exemplo, quando ela dormiu mais tempo, pensar, será que ela está a dormir? Será que ela está bem? Porque ela nunca tinha dormido, tipo, 3 horas. Então era já, o que é que eu fiz? Será que ela está a dormir porque está bem, ou será que ela está a dormir porque, sei lá, desliguei um fusível qualquer? O que é que eu fiz? Então essa coisa de... Pronto, estas eram as minhas paranoias. Eu acho que todas nós podemos lhe chamar outro nome, mas acho que qualquer mãe, então, de primeira viagem e quando o bebê é tão pequenino, tem as suas, não é? Tenho umas, as outras... Eu continuo a falar com amigas minhas que têm filhos da mesma idade, continuo a ter a paranoia do engasgar. Eu não consigo dar porque tenho medo que se engasgue, e eles têm quase 4 anos. Pronto, eu tinha aquela coisa tipo, se ela dorme é porque não está bem, porque ela quando está bem acorda. E há pouco falaste da amamentação. Consideras que em alguns momentos foi desafiante neste processo do sono? Foi desafiante no processo do sono porque eu estava muito cansada, ela acordava muito e às tantas eu sentia que eu não conseguia dar, ela queria mamar de hora a hora. O meu corpo não dava vazão. Isso foi até que idade, mais ou menos? Isso foi até aos 8 meses.
E consideravas que era sempre fome ou havia Não. ali? Não era? Não, eu não podia ser. Não podia ser. Porque, portanto, era uma coisa de conforto, de mimo, de cheiro, de, sei lá, de ligação. Tipo, estás aí, boa. Eu também estou. Então, agora deixa-me dormir. Mas agora vais adormecer. Quando tu estiveres a adormecer, eu vou acordar outra vez. Era um bocadinho isto. Havia ali uma grande... É isto? Dependência, sei lá, não sei. Trabalhas com vários atores, uma profissão em que a memória, a concentração e a atenção são fundamentais. Verificas de alguma forma a privação de sono interfere no desempenho dos pais com quem tens trabalhado ao longo dos anos? Muito. Sendo muito honesta, mais nas mães. Exato. Mas também nos pais. E nas mães não só... Até é muito engraçado o processo de gravidez, não é? Tipo, tudo o que tem a ver com a maternidade, porque a nossa memória fica super alterada. E isso é... E depois disto que só quando se deixa de amamentar é que a coisa volta, porque os disparates continuam durante a amamentação. Não sei. Os meus continuam até hoje, portanto não sei. Mas sim, nota-se. E acima de tudo, por um lado, eu acho que também a resistência aumenta. As olheiras também, há coisas que é o que eu dizer, a câmara nunca mais vai dar a mesma cara que dava antes, não há papo. Tipo, mãe de filho que não dorme, as olheiras estão lá, por mais que os produtos sejam bons, não, as rugas vêm mais, está tudo certo. E efetivamente, o cansaço e a privação do sono, eu acho que é uma pedra basilar do nosso trabalho. Quer dizer, não há como fingir que se faz da mesma maneira. Faz-se. Ganham-se as competências para se fazer, mas a que custo? E sob que esforço? E mesmo ao nível da dispersão, não só da memória. Porque de facto o trabalho do ator é um trabalho que tu tens de estar constantemente a gerir muitas coisas. Tu tens que decorar o texto, tu tens que ter um estudo emocional sobre a cena e perceber qual é o gráfico. Então se estiveres a trabalhar em televisão ou cinema, esta cena diz respeito a que episódio, porque não gravas as coisas cronologicamente, não é? Portanto, há um puzzle emocional que é, ok, eu agora estou a fazer a cena 6 do episódio 30 e a cena que fiz antes foi a cena 2 do episódio 2. Então há esta ginástica emocional que obviamente requer de ti uma data de coisas. Há procedimentos técnicos que tu tens de cumprir, não é? Frente a uma câmara, portanto a tua representação é uma peça. E depois tens a luz, e depois tens o som, e depois tens o movimento. Portanto, o cérebro do ator está sempre a jogar em muitas frentes. E portanto o cérebro do ator tem que ser um cérebro ginasticado. Ora, se tu não dormes, a tua ginástica e os teus músculos estão muito mais cansados. E parece que, para além disso, depois deixas o bebê em casa, não é? Então não só não descansas o suficiente, como o teu cérebro está muito mais ocupado com outras coisas que tu não sonhaste que existiam, porque de facto até seres mãe... Eu dizia, eu achava que sabia o que era cansaço. Eu achava que sabia o que era ter 50 coisas na cabeça. Depois és mãe e percebes, está bem. Ok. Então tu não só estás muito mais sobrecarregado ao nível da preocupação, ao nível da atenção, ao nível das missões, ao nível do cuidado, como tens que continuar a fazer tudo e ainda mostrar que apesar de seres mãe continuas incrível e continuas a ser uma excelente atriz e que nada muda, porque tu estás aqui para trabalhar da mesma maneira e ainda não dormes. Então é um jogo exigente. E no vosso meio há um cuidado com esta questão do ser mãe, do não dormir bem, ou não? Define cuidado. Gravar mais tarde? Não. Portanto, teve uma noite má? Não, sim. Não porque o meio é cruel. Mas pode ser cruel por outras coisas, não por isso. É porque não dá. Ou seja, todas as variáveis de produção são tão complexas e dependem de tanta coisa. Tu não teres dormido é o menor dos males. Não é? Porque estás a gravar naquele sítio, porque é aquele decor, aquilo custa X, estão 30 pessoas ali, aquele ator tem que gravar a primeira cena porque a seguir tem que ir para o outro estúdio, porque depois vem outro... Ou seja, a máquina é tão intrincada, dependem centenas de pessoas daquela máquina, o teu filho não dormir. Aliás, acontecem coisas de, tens um acidente, não sei, mas um acidente que tu tenhas é um acidente muito grande para uma produção. E o prejuízo associado é gigante, porque são os custos de todos aqueles recursos humanos e técnicos que todos eles são muito dispendiosos. Portanto, claro, somos humanos e toda a gente trabalha em televisão e cinema pode falhar, mas a falha é um sítio que tu não queres conhecer, porque o peso da responsabilidade não é a mesma coisa. Enfim, como eu vou dar uma aula
e acontece-me alguma coisa e não conseguir dar essa aula. Por exemplo, não é numa projeto. Numa projeto ou em todos os outros sítios onde dou aulas. Ok, tens a possibilidade de alguém de substituir, ou se chegar atrasada, podes passar algum trabalho aos alunos para começarem a fazer, ou eles esperam só por ti e acabas mais tarde, ou em última análise repões essa aula no outro dia. É chato, mas não há mal maior por isso. Teres uma equipa de 40 pessoas à tua espera e um ator porque não... Enfim, é um prejuízo muito grande e, portanto, não há como haver esse cuidado. Mas concordas que a privação de sono tem um impacto grande na vossa profissão e vocês vivem isso de uma forma intensa e não só, como também outra convidada partilhou connosco, que nem sempre tem aquele período, aqueles meses com os filhos que gostariam de ter. Claro. Porque o trabalho continua. Claro. E tu queres que continue e tu queres que as pessoas não pensem em ti como mãe. Ou seja, as pessoas pensem em ti como a mãe que, apesar de ser mãe, não deixa de ser atriz. E nós vivemos na nossa área sempre a coisa do... como aconteceu, não é? Várias vezes tínhamos marcado e depois eu não consegui vir aqui. Porque, não sei o quê, uma produção internacional. É naquele dia. É naquele dia. Podes naquele dia, fantástico, senão o comboio segue. E há comboios que tu não queres que sigam. Porque há viagens que tu queres fazer. E então é muito isso. Às vezes passas tempo... porque é entre projetos, não sei o quê, mas tu não podes tirar o tempo que tu desejas tirar por isto ou por aquilo para a tua vida pessoal, porque não é uma escolha tua, não é como trabalhares não sei, obviamente depende, mas trabalhas numa empresa, independentemente da atividade, obviamente há períodos em que tu não podes, mas há outros em que tu organizas com a tua família e pensas, eu sempre que marco férias, agora eu tenho férias marcadas para o verão, eu marco-as, mas eu nunca sei se eu vou poder ir, eu deixo tudo marcado. E depois vamos ver. Há aqui outro tema também que por acaso ainda não falámos em nenhum dos episódios, mas que sei que vivenciaste, foi a questão da Xuxa. Que muitas vezes os pais comentam, a Xuxa ajuda, não ajuda ao sono, devo oferecer nos primeiros meses, será que vai ajudar ou não? Para ti foi um processo com a Simone. Houve ali uma fase em que tinhas de colocar a Xuxa várias vezes. Houve momentos em que percebeste claramente que ajudou, ou achas que não foi um objeto que foi favorecedor do sono? Olha, eu confesso que eu não sei se tenho uma resposta clara para isso, porque eu não pus Xuxa à Simone logo quando ela nasceu. Normalmente, não sei, das pessoas com quem eu falei, é o momento em que costumam colocar. Eu coloquei mais tarde numa tentativa de apaziguar, porque de facto ela tinha. E depois o que acontece? A Xuxa, mas ainda hoje, a Simone continua a pedir Xuxa hoje. E atenção, eu consegui retirar a Xuxa em absoluto. A Simone, aos 14 meses, deixou de querer Xuxa, depois teve um ano sem Xuxa e depois a sua melhor amiga usava Xuxa. Ela, passado um ano, voltou a usar Xuxa. Mas neste processo de sono acontecia algumas vezes ter que lá ir. Porque ela não conseguia, ela era colocar. E então, quando eu lá ia, obviamente isso prejudicava, porque havia um elemento exterior que não tinha a ver com ela, que era através daí que ela mais apaziguava, interrompia o meu sono, o meu descanso e o dela. Por outro lado, quando eu punha, ela acalmava, só que era uma coisa de muito, muito curta duração, ou seja, os mecanismos do sono não estavam dentro dela. Ela só sossegava com um elemento exterior. Então, agora dependendo de como olhas para isto, se isto é positivo ou não. Há um lado negativo, então eles são tão pequeninos que eles não têm essa capacidade de motricidade fina, portanto eles dependem de ti. Como é que resolveste? Como é que isso começou a dormir melhor, a Simone, com todas as estratégias que adotaste, começou a ser autónoma nesse processo? Sim, comecei a deixar, portanto, ela como se agitava menos, a Xuxa ficava mais perto dela e ela começou também a conseguir atabalhoadamente recorrer à Xuxa. E depois também, como os períodos de sono começavam a ser mais longos, mesmo se eu tinha que lá ir, não estávamos a falar de eu ter que lá ir 10 vezes por noite, poderia ter que ir 1 ou 2 vezes, ou seja, foi aqui um compromisso entre as duas coisas. Ela foi crescendo e ficando mais autónoma e a precisar menos da Xuxa, porque às vezes conseguia sem Xuxa, e como dormia períodos mais longos, isso também não era tão prejudicial para nós. Como é que foi a primeira noite em que dormiu a noite toda? Eu acordei muitas vezes porque achei que ela estava mal, eu tinha medo. A primeira vez que ela dormiu, estávamos de férias, Algarve, praia, tudo tu percebes, não é? Ela corre, não. Pá, mas ela não acordava e eu estava a patinar.
Ela tinha 2 anos. O que é isso? Está doente? Depois de ver se estava a respirar várias 50 vezes. Não, 50 não, mas enfim. Já, não, está tudo gente. Ela finalmente está a dormir. Não, está bem, mas isto não acontece. A minha filha não dá. Abanar? Ver se mexe. Era sempre assim, porque eu tinha medo de abanar, porque ela acordava. Então era assim, tipo, não. Nunca levei o espelho, porque também nunca tive espelhos pequeninos. Quer dizer, não leva ao espelho a ver se fica embaciado. E nem se ela acorda com o espelho, não. Foi uma aflição. E, tipo, mesma coisa, não sei se tu desejei isto tanto, não sei se estou preparada. Assim, Oscar. Mas conseguiste depois recuperar rapidamente as noites? Às vezes acontece os pais nas semanas seguintes, às vezes meses seguintes, continuarem a despertar frequentemente, não digo 2 em 2 horas, mas sem ter um sono contínuo. A tua readaptação a um bom padrão de sono foi rápida ou ainda foi demorada? Eu normalmente vou tão cansada para a cama que se ela não acordar, passado os primeiros 2, 3 dias em que eu percebi que ela já tinha períodos mais longos, eu não acordo com receio de... O que é que também acontece? A Simone neste momento dorme, mas continua a ser uma menina que volta e meia tem pesadelos mesmo que não acorde, e que grita e pronto, ou que ainda está na coisa do xixi, tipo, ainda não controla em absoluto as noites e muito baixinho do quarto dela diz: mãe, tenho xixi, e eu parece que não estava a dormir. Portanto, o que é que eu sinto? Porque eu acordo de imediato e ela não grita, ela fala abaixo do quarto dela e eu já lá estou. Então, por um lado, não que passados os primeiros dias eu tenha a necessidade de lá ir, se ela está a dormir, ver se está tudo bem. Por outro lado, sinto que a Simone com relativa facilidade acorda à meia da noite ou tem episódios durante a noite e que eu continuo a ter esse mecanismo e que o sono não é um sono como era antes dela nascer. O meu, de todo. É diferente. É muito diferente. O estado de alerta é outro. E que Yolanda é que tínhamos antes de dormir bem e depois de dormir bem? Antes da Simone, tínhamos uma Simone com vários despertares noturnos, 30 minutos, 1 e 1 hora, para uma Simone que começou a dormir a noite toda. Sim. Que pessoa, que mãe é que nós tínhamos e que mãe é que nós temos depois desta melhoria do padrão de sono? Temos uma mãe indubitavelmente melhor em tudo, porque é uma pessoa que tem mais paciência, porque é uma pessoa que tem mais imaginação, porque é uma pessoa que quando tu estás muito, muito cansado, isso acontece-me a mim. Eu já tenho dificuldade em parar, por mim, enfim. Mas então quando estás muito cansada não paras de todo, porque se tu paras cais de cansaço. Então tens uma mãe mais tranquila, tens uma mãe que não tem problema de parar meia hora mesmo que esteja com pressa, porque sabe que aquela meia hora vai ganhar. Ou seja, há uma mãe mais disponível, mais inteligente, mais eficaz, mais meiga, mais tudo. O sono é fundamental. Obrigada, Yolanda. No final de cada conversa tenho 2 desafios para Muito colocar aos meus convidados. Chegámos ao segmento Dormir é Bom, não era? Vamos trocar o sono por miúdo. Então, tens 8 frases à tua frente, ainda não as consegues ver. Vou convidar-te a virares cada uma dessas frases, ler. Eu diria que são as frases mais comuns referidas pelos pais quando estão a vivenciar a privação de sono. Tens 20 segundos para ler e escolher. Quanto tempo? São curtas. E escolheres aquela com que mais te identificas quando vivenciaste privação de sono e justificares porque é que a escolheste. Ok. O tempo está a contar. Ok. Ti. Então, não, esta não é de todo. Não, também não, de todo. Esta não. Não, nunca. Felizmente, estava com tanto medo. Pode ser, esta pode ser. Não, também não. Ok. Muito bem. Então eu vou. Sim. Foi fácil a escolha? Foi. Não escolhias todas. Já tivemos convidados que escolhiam todas. Ai, não. Não? Ai, ainda bem que não, porque algumas tive tanto medo que me acontecesse. Então, a que eu escolhi foi esta e agora eu não consigo. Sempre assumi a responsabilidade do sono da Simone e isso deixou-me exausta. Sim. Assumiste sempre a responsabilidade. Por Sim. opção tua? Sim. Por opção minha, por incapacidade minha de delegar nesse sentido. Esta coisa de não é a mãe, porque é o meu cheiro, porque não sei se é verdade, se não, mas eu sentia isso. E o Marco António sempre foi um pai hiper presente, hiper motivado, hiper
Mas eu era meio que Não deixavas? Não, é meu. É meu no sentido, ela não vai sossegar contigo como vai sossegar comigo. Um erro provavelmente, mas eu sentia-o assim. E depois, como ela buscava tanta mama, que é do género, Marco António, és muito giro, mas mamas não tens, portanto, e o leite lá dentro muito menos, portanto E no não vai dar. processo de sono ele não participou, foi feito exclusivamente por ti? Não, ele participou numa medida bastante mais pequena. Ele depois também não conseguiu. Depois nos procedimentos eu tive que o convencer no sentido, não, isto vai ser muito bom, eu não sei se vai ser, isto vai ser, e tive que dar uma de, não, é isto. Mas ele também esteve presente. Ele esteve sempre presente e nos procedimentos ele estava sempre à espera se eu precisava de alguma coisa, mas quem fazia era eu. E motivado por mim, indicado por mim, não por ausência dele, mas era porque eu achava que era assim. E se voltasses atrás, farias exatamente a mesma coisa, da mesma forma? Responsabilidade sempre tua. Gostava de dizer que talvez não, mas sendo muito honesta, acho que sentiria a mesma coisa. Eu acho que muda tudo se amamentas ou não. Imagina, se tivesse outro filho e se não amamentasse, acho que talvez tentasse, porque acho fundamental a partilha, por muitas coisas. Mas se amamentasse, tenho algumas dúvidas. Como segundo desafio, temos o segmento Se Eu Soubesse. O que gostava que me tivessem dito sobre o sono dos bebés que não me disseram? Se eu soubesse que se podia fazer desde o nascimento, ou muito próximo do nascimento, adotar estratégias que tornassem a Simone mais feliz e nós mais felizes ao nível do nosso descanso, seguramente não teria iniciado esse processo só quando ela tinha 8 meses, mas seguramente. Muito obrigada, Obrigada, Yolanda, eu. pela tua presença. Terminamos não só o episódio de hoje, mas também a primeira temporada deste, que tem sido um podcast controverso, sensível e algumas vezes polémico. Os especialistas em sono, as mães, os pais, trouxeram-nos conhecimento, ciência, angústia e vivências. Falámos sobre o sono, relevámos a sua importância e demos-lhe aquilo que precisa, tempo. Em meu nome e em nome da RFM, agradecemos por nos terem acompanhado desse lado. Muito obrigada e até breve. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Só grandes músicas.